Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, porque uma hora você vai ver esse vídeo, eu sei que vai, mas nesse momento que eu estou gravando é boa tarde. Aqui em Salvador, nesse momento estou aqui em Salvador ainda, e vou dizer, como a gente costuma falar aqui, tá caindo um pé d'água desde ontem. Salvador tem que andar de barco. Salvador debaixo d'água. São ditados populares também, né? Estou falando isso, mas que não foge nem do nosso tema hoje aqui, que é sobre, a gente vai falar sobre crenças. Tá? Lembrando que a minha fala não é verdade absoluta, que é o contrário das crenças. Sim, o que a gente acredita, a grosso modo, falando do que é crença, são verdades absolutas que a gente acredita e toma ela como verdade e leva para a vida, e aí vai desenrolando aí na vida, né? E que isso tem que ser trabalhado e desconstruído para depois construir outras novas crenças. Bom, aqui está sendo esses vídeos que eu estou gravando para as minhas redes sociais, está sendo um diário meu de expansão da minha consciência. Desde que eu comecei em 2019, nessa minha jornada, dessa minha busca, desse meu autoconhecimento, à medida que cada vez mais eu fui aprofundando em mim, buscando respostas, né? Muitas vezes no início a gente busca muita resposta fora, né? De pessoas, em livros, em vídeos, seja de que maneira for. No início da nossa jornada de autoconhecimento, pelo menos eu estou falando só para mim, por mim, tá? A gente vai buscando de tudo, consumindo tudo, pegando de um de outro, vendo até o que no início a gente não tem nem como filtrar muita coisa, simplesmente a gente vai pegando, vindo, aprendendo, e dali e daqui, depois que vai passando um tempo, é que a gente vai acalmando mais aquelas informações dentro da gente, a gente vai vendo, né, aquilo que ressoa mais com a gente, que fala a nossa língua, e por aí vai, né? E assim, que eu ouço por aí, aconteceu com muitos, e assim não deixou de ser diferente comigo, desde que eu comecei nessa minha jornada de lá para cá, em 2019, né? Então hoje, eu senti no meu coração, mas senti mesmo, sim, porque de falar sobre crenças. Porque eu estou passando por um momento que eu estou me observando, desde ontem que foi chegando assim muita informação para mim, eu fui anotando, ontem passei um dia assim de estudo, vários cadernos, várias anotações. E desde ontem eu estou tendo assim, informações de desconstrução, que eu tenho que desconstruir aquilo que eu acreditava para construir novas informações. É aquela história da reprogramação mental, né? Que eu venho falando sempre, que não deixa de ser tudo essa linha, né, de que eu trabalho, das terapias integrativas, holísticas, o que for, que é frequência, vibração, energia, tudo isso, gente, está conectado. Nada disso está desassociado, não, está tudo conectado. Né? E como eu também trabalho com isso, cada vez mais pesquisando, estudando, eu vejo que tudo realmente é isso, é frequência, vibração, energia. E hoje eu nem procuro assim, mais informações, vão chegando até mim, sabe? Eu converso, assim, eu solto para essa inteligência universal e eu digo, eu quero respostas para isso, para aquilo. E as respostas vão vindo. As respostas vão vindo, seja através de um vídeo, de um livro, de uma postagem que alguém faz. A gente entende quando é pra gente. Não adianta dizer que não, a gente entende sim quando é pra gente. E eu tô aprendendo cada vez mais a confiar
é acreditar, acreditar não, confiar no meu GPS, que é o meu coração, ele que nos guia, a nossa bússola ali que nos guia, nos orienta. O coração tá leve, então tá bem. Tenho aprendido isso. O coração tá apertadinho, pesou, então alguma coisa tem que ser ajustada, não tá legal. E outra coisa é nossa intuição, ouvir a voz da nossa intuição, né? A intuição, como eu tenho aprendido um pouquinho cada dia, como eu já falei, é o nosso eu superior, que a gente fala muito, nosso eu superior é a consciência da nossa alma. Então, eu tomo muito para mim. Meu eu superior é a consciência da minha alma. E nesse meu processo de expansão de consciência, um pouquinho mais a cada dia, porque a gente está aqui sempre evoluindo, aprendendo todos os dias, aprendemos coisas novas. Eu tenho realmente aprendido que eu tenho que desaprender. Desaprender que não deixa de ser desacreditar, desapegar das crenças que eu fui trazendo ao longo da minha jornada, ao longo da minha vida até aqui, né? Eu até anotei algumas coisas aqui, eu sempre gosto de vir para cá para gravar vídeo, sempre com coisinhas antes anotadas, justamente também para não esquecer, que a memória é falha. A memória pode falhar e eu, como não sou boba nem nada, então tô aqui, ó, com as minhas anotações. Não é colinhas, são as minhas anotações mesmo, de fato. Eu não preciso esconder isso, tá bom? Então, bora lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente já começou, e eu já comecei falando, eu já comecei assim com tudo nesse vídeo falando do que é a crença, né? Que é aquilo que a gente toma como verdade na nossa vida. E muitas vezes, na maior parte das vezes, atrapalha. São crenças muitas vezes que são pro lado negativo e não pro positivo. Na maioria das vezes, sim, ela é negativa. Então tem que desconstruir. É aquela reprogramação mental. É o novo que quer chegar, mas o velho não vai dar espaço. Ó, o novo vai se esbarrar no velho. Mas água mole em pedra dura, como eu venho falando, ó, vai empurrando, vai limpando para com que a nossa mente fique, vamos dizer assim, abertinha, limpinha, para chegar essas novas informações, que agora faz parte do meu novo entender, da minha nova forma de estar vendo o mundo, por assim dizer, de estar enxergando essas novas realidades para mim, né? Então, uma das crenças, eu coloquei aqui algumas crenças para a gente estar falando. Crença de que homem não presta, né? Eu vou falar de uma maneira geral aqui, tá? Algumas crenças, tá, gente? Então, assim, uma crença que eu vou dizer, eu sempre ouvi isso. Ah, os homens são todos iguais, homens não prestam, homem não presta. Se a pessoa, a mulher, né, tem isso como uma verdade na vida dela, só vai chegar realmente quem não presta na vida dela. Engraçado que eu, quando ouvia isso, eu até já citei isso aqui em outro vídeo. Quando eu ouvia isso, eu falava, isso é mentira. Porque eu sempre lembrava do meu irmão, lembrava dos meus pais, meus tios, primos. Eu sempre dizia, não, isso é uma grande mentira, os homens são diferentes, eles não são iguais, e eles prestam sim. Eu tinha exemplos bem próximos de mim, ótimos, para poder falar isso. Então isso era uma crença de muitas mulheres que tem até hoje, que elas falam isso, né? Muitas pessoas falam isso e tomam como verdade absoluta. Então isso tem que ser reprogramado. Isso é não é verdade, isso é falso. Outra coisa não é dizendo que tem homens que não prestam, tem homens que realmente, alguns não prestam, mas falando em termos de crença, tá bom? Outra coisa eu tenho um dedo podre para homem, para escolher homem, eu já falei isso. Confesso para vocês que até alguns anos atrás, enquanto eu estava no meu martírio, das minhas dores, angústias e sofrimentos, eu estou com pigarro, com licença aqui, peraí um minutinho, deixa eu pegar uma água para beber, que assim não vai.
Botei aqui no meu garrafão mesmo. Então, assim, cadê onde eu estava? De dedo podre. Eu achava isso, devido à minha situação na qual, na época, eu estava, né? Eu chorava, só fazia chorar, e eu dizia, não sabia de onde saía tanta lágrima. Que poço é esse que não encerra, que não finaliza? De onde vem tanta água? Me questionava e me perguntava. Que eu não acreditava, porque eu era a pessoa que só chorava na vida. Só chorava, né? Com as minhas dores, mágoas, angústias, por aí vai. Dos dias antes era só. Então eu já falei isso muito pra mim, mas à medida que eu tava falando isso lá pra trás pra mim, falando do dedo podre, era isso que acontecia. E eu não conseguia enxergar saída pra minha vida. Se eu falava isso, assim estava decretado, né? É o amém. Outra coisa, eu sou burra, eu não sou capaz. Isso são crenças, gente, que homem, mulher, criança, qualquer pessoa fala. Quando também ouve falar de pais, de pessoas próximas, crianças, os filhos, quando ouve falar, ah, você é burro, ah, você não é inteligente, você não é capaz, tal, 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 tal. A mesma coisa. Vai tomar para si como uma verdade absoluta. E isso vira bloqueios lá na frente. Para muita coisa. Para alguma atividade que não consiga fazer, sair, lidar com situações. Vai falar o tempo todo, ah, não aprendo, eu sou burro, isso e aquilo. Ouviu, internalizou, tomou como verdade, e assim vai acabar sendo. E outra coisa que eu tô lendo aqui, que é sobre essas anotações que eu fiz, de crenças, duas coisas. Quantas crenças, desde criança, a gente traz para a vida adulta, e a gente simplesmente só vai repetindo o ciclo, né? Aconteceu lá atrás com bisavô, com avô, com pai, mãe, e aí continua naquilo ali. Muitas crenças, crenças a gente traz com a gente para a fase adulta e não se dá conta. Não para pensar o que tá falando, o que tá fazendo. Isso acontece muito, fica assim no loop. Então, muitas vezes a gente está na fase adulta e continua com as crenças enraizadas de criança, de pequena. Aquelas crenças que a gente ouvia, seja em igreja, de religião, de cultura, de um lugar, de uma cidade, da cultura da pessoa. E vai passando de um para o outro, vai passando, e as pessoas realmente não param para analisar o porquê fala o que fala, porque pensa o que pensa. Até que uma hora, alguma coisa, alguém dá aquele estalo, vai dizer, peraí, por que eu faço isso, né? Outra coisa é, quantas crenças de pensamentos negativos, como eu já disse até, a gente traz para cá, para nossa vida de adulta. Isso atrapalha pra caramba, porque muitas vezes é no lado negativo e não é do lado positivo. Então, vamos ter cuidado, porque ainda mais que eu trabalho com frequência e vibração, e tudo é frequência e vibração, vamos ter cuidado, porque o que a gente vibra é o que a gente crê. E de novo, o que eu vibro, o momento da gente, o que a gente está vivendo, o que a gente está passando, é aquilo que a gente crê. Não esqueçam disso. Se muitas vezes a minha vida está ainda de um jeito, a sua vida está do jeito como está no momento, é porque você está acreditando que aquilo é que é para você, que é merecedora daquilo. Que aquilo, você tem que estar passando por aquilo, por alguma prova, alguma coisa. Muitas crenças. Então, nesse meu momento de desconstrução, eu estou parando para refletir e me analisar o quanto de crenças eu deixei que tomasse a minha vida como verdade. Como eu fui me influenciando nessas verdades mentirosas. E assim, minha vida foi indo, foi passando e eu acreditando um monte de coisa que não era. Até que um dia eu parei,
o dedinho estalou, eu disse, não, não é assim. Não é assim mesmo. E aí eu fui reprogramar, fui desconstruindo. Confesso que já desconstruí uma grande parte dessas crenças, mas ainda me pego em algumas outras, porém hoje eu tenho discernimento para entender isso. Tem coisas que às vezes ainda sai, ainda fala assim, vou desligar aqui que estão ligando. Tem coisas que ainda falo, sai assim, mas na medida que eu falo alguma coisa, hoje é diferente, hoje aquilo ali me chama atenção. Eu me pego pensando naquilo a respeito de algo, eu digo, não, não é assim, isso é uma crença. É uma crença que eu tinha lá de trás, de menina, de criança. Não é mais necessário eu ter essa crença. E aí eu vou desconstruir, vou me fazer perguntas, que a gente se auto-perguntar, fazer perguntas. Por que isso? Por que aquilo? Né? Por que eu comento tal coisa? Por que eu criei tal situação na minha vida? Por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Por que eu estou nesse exato momento, nesse local? Nesse momento que você está vendo esse vídeo, hoje é dia, o quê? 21, 22? 21, acho, 22, eu me perdi daí. De outubro de 2025, eu ainda me encontro em Salvador, morando em uma casa ainda, mas me faço perguntas. Por que eu vim parar aqui? Por que eu saí de lá de onde eu estava, com a minha vida, né, relativamente direitinha, organizadinha no interior onde eu morava e vim para cá? Por que eu tomei essas decisões? Por que eu estou onde eu estou hoje? Por que situações ao meu redor hoje ainda estão desse jeito? Elas vão ser mudadas, já estão tudo encaminhado aqui para ser mudado e vai ser mudado, sim. Aliás, já mudou, porque a gente só vive no presente, tem que falar tudo no presente. Já mudou. Eu acredito isso porque eu já manifestei coisas novas na minha vida. Então eu tenho que saber por que eu cheguei aqui, por que eu ainda estou aqui, o que eu vim fazer, sabe? E essas desconstruções, as desconstruções que eu estou fazendo comigo mesma. Que as desconstruções são essas reprogramações mentais que a gente faz, né? E por hoje, eu não quero que o vídeo fique longo, mas vale só as reflexões a respeito de crença, da gente parar para pensar e analisar se o que a gente faz é uma verdade absoluta, não tomar como verdades absolutas. Vamos parar para questionar, para analisar, não acreditar em tudo que você ouve, né? Vamos ser mais inteligente. Então, eu vou deixar aqui algumas reflexões, né? Que eu coloquei aqui, né? Quantas coisas a gente acredita e não sabe por que acredita. Pensa aí. A gente fala muitas vezes que não gosta de algo, mas por que a gente não gosta de algo? Simplesmente porque a gente ouviu falar e replica? Muitas vezes acontece isso sim, eu já me fiz, me peguei nessa situação. Quantas crenças desde criança a gente traz para nossa fase de adulto e nem para analisar? Outras são do dinheiro. Ah, lave a mão, o dinheiro é sujo. Dinheiro não dá em árvore. Quantas de dinheiro eu cresci ouvindo essas em casa. E quantas tantas outras tem sobre dinheiro também, né? Sobre tudo tem crenças. Aquela história também da filha, ela já estava na terceira geração. A avó dela fazia um peixe na panela, cortava, acho que era o rabo e a cabeça. A mãe, a mesma coisa. Quando chegou na filha, a filha ligou para a mãe para saber por que cortava. A mãe não sabia, perguntou à mãe dela. Aí a mãe dela respondeu simplesmente, é porque não cabia na panela. Então, foi passando de uma geração para outra. E isso acontece muito, de coisas que a gente vai passando, e vai passando, e vai passando para frente, replicando, sem parar para analisar e se questionar. Então, vale muito a pena parar, pensar, analisar, questionar, tá? Quando eu comecei a fazer isso comigo, por mim, de questionar, parar, analisar as coisas,
eu vi que minha vida começou a tomar um rumo diferente, muito melhor. A linha do autoconhecimento, eu digo autoconhecimento é a medicina do futuro. Liberta, é maravilhoso, tá? E se você quiser uma ajuda não gosto, não vou tirar dessa palavra ajuda, um auxílio. Eu auxilio pessoas nas terapias vibracionais, nas terapias energéticas, a encontrar esse melhor caminho de alívio e leveza para a vida delas, né? A ajudá-las a desconstruir crenças também, paradigmas na vida delas, tá bom? Então, de alguma forma, se você quiser o meu auxílio para ajudar nesse seu processo dessa busca de si, desse seu autoconhecimento também, é só me mandar uma mensagem, é só me procurar aí nas redes sociais que você me encontra, tá bom? Muito obrigada pela atenção. Tchauzinho, até o próximo vídeo.